Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Então, como você já deve ter visto aí no título desse vídeo, hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho muito legal e que para mim ele nunca se esgota, que é falar sobre propósitos. É interessante pensar que a nossa vida, se não tivesse um propósito divino ou se Deus não estivesse envolvido nela, ela seria muito monótona, não é verdade? Então, a ciência diz que a nossa vida é basicamente nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer, e enfim, tudo termina. Mas com Deus é tudo muito diferente. A nossa vida sem propósito, ela se torna difícil, cansativa, mas quando entendemos que a nossa vida tem um propósito com Deus e diante de Deus, a nossa vida passa a fazer sentido e as coisas que fazemos também. Quer ver só? Ter propósito, entender e confiar que Deus tem um propósito conosco, isso muda a perspectiva da nossa visão com relação às coisas. É como a história de dois meninos que estavam voltando da escola e ao chegarem em casa ali com a sua mochila e tudo mais, um deles se depara ao abrir o portão com vários montinhos assim de estrume no quintal de casa. E ele começa a reclamar para o irmão e dizer que olha só quanto estrume aqui em casa, agora vai ficar esse cheiro ruim e nós vamos ter que limpar tudo agora. E o outro simplesmente largou a mochila e saiu correndo para ver o que tinha acontecido e saiu gritando: que legal, nós temos um cavalo. Então entender que a nossa vida tem um propósito, ela muda a nossa ótica de ver as coisas. Então, ao não ter propósito na nossa vida, ou entender que a nossa vida é simplesmente um nascer, reproduzir, envelhecer e morrer, é como o outro rapaz vai ver, sempre tudo muito difícil, tudo complicado. Mas quando nós confiamos que nós temos um propósito com Deus, a nossa ótica das coisas muda, como aquele outro. Ao ver aquele esterco, logo percebeu que teria um cavalo. Esses dias aconteceu um negócio comigo, e é por isso que eu gosto tanto desse assunto dos propósitos. Eu amanheci o dia e minha esposa veio falar comigo dizendo que a geladeira tinha queimado. Eu não, de maneira nenhuma, ao ouvir aquela notícia, eu não consegui ficar desesperado. Eu não consegui ficar preocupado, embora uma geladeira não custe tão barato assim. Mas eu vi aquele problema passando diante dos meus olhos e simplesmente não me preocupei com ele. Eu vi nele a oportunidade de ter uma geladeira nova. Então, quando entendemos que temos um propósito com Deus, passamos a confiar mais nele. E quando confiamos nele, vivemos em paz. Sabe que Jesus, quando estava aqui nessa terra, ele disse que a paz dele seria diferente. E não era uma paz que o mundo dava, era uma paz que ele dava. E eu me lembro, você já deve ter lido também várias vezes, quando Jesus e os discípulos precisaram atravessar o mar e ele, no meio de uma grande tempestade, ele estava dormindo. Já pensou? Todos estavam desesperados, preocupados, e Jesus estava em paz, descansando. E até mesmo Pedro, que ao vivenciar essa cena, provavelmente deve ter se lembrado mais tarde de como que era viver em paz, e numa noite, antes de ser praticamente julgado e ser executado, ele também estava dormindo na prisão. Então, quando entendemos que a nossa vida tem um propósito e que passamos a confiar em Deus, a nossa vida é uma vida de paz. É uma paz, como escreve o apóstolo Paulo, ele escreve assim: uma paz que não tem entendimento, uma paz que excede todo entendimento. O mundo está caindo ao nosso redor e as pessoas olham para nós e nos vê sempre tranquilos, sempre ali confiantes e não conseguem entender como que a gente consegue viver em paz. Mas essa paz, ela só vem quando nós confiamos em Deus e entendemos que Ele está no controle de todas as coisas. Então, se por alguma razão, algum objetivo você não alcançou, ou aquela porta de trabalho que você tanto queria, você não conseguiu, ou aquilo que você queria comprar, você também não alcançou, será que não tem ali um propósito de Deus com essas coisas? Será que isso já aconteceu várias vezes comigo? De eu me envolver com pessoas e essas pessoas até mesmo me traírem? Isso provavelmente deve ter acontecido com você.
ou das situações mais adversas acontecerem, mas eu percebi que em cada momento Deus esteve comigo e esteve me moldando e esteve me preparando para o propósito que Ele tem. Então não se desespere, não fique preocupado. Eu quero te convidar a você confiar em Deus e entender que Ele tem um propósito para cada um de nós. Não se desespere, não se preocupe, porque nós sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Tá certo? Que Deus te abençoe.